Razão. Entramos, tá? Olha, já estamos aqui no ar. Bom, boa noite a todos. São exatamente, não, um pouquinho mais, 7h01. Como dizia o Juca Kfouri, que foi o nosso entrevistado da última live, é hora do seu remédio, dona Naíra. Eu via muito CBN Esporte Clube, gosto muito. A gente passou um pouquinho da hora do seu remédio, dona Naíra, 7h01. Estamos aqui com o Pablo Hortelado, e daqui a pouquinho eu vou apresentar o Pablo, mas é uma pessoa que é maravilhosa, que entende bastante de um assunto que está pegando fogo, que é a questão das fake news ou das mentiras, né, como algumas pessoas falam, as notícias falsas, né? Eu, antes de apresentar o Pablo, queria só convidar quem está nos ouvindo, lembrando que a gente tem feito lives segundas e quintas, às 19 horas, fora algumas exceções, que na próxima segunda a gente vai ter uma live com André Dias, que é ator, que vai falar sobre cultura em tempos de pandemia, e na quinta da semana que vem, às 19 horas, aliás, segunda é às 20 horas com André Dias, desculpem, e na quinta, dia 30, às 19 horas, com a Marina Persson, que é apresentadora, é cineasta, e vai contar um pouco receitas de vida e de cinema. A Marina, aliás, é minha amiga desde a adolescência, e vamos nos reencontrar, que fazia tempo que eu não falava com a Marina. Quem quiser ver a live de hoje e as outras que nós temos feito, é só escrever para danielnenberg.com.br e a gente encaminha aí o conteúdo completo desta live e de outras que já fizemos, como as últimas que eu falei. A última foi com o Juca Kfouri. Sem mais delongas, vamos entrar no tema de hoje, que é super importante, super atual. Queria só, primeiro, dizer que o Pablo é professor do curso de Gestão Pública da USP, né, Universidade de São Paulo, é colunista do jornal Folha de São Paulo, e eu leio sempre as colunas do Pablo, que são muito boas, e coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital, que é uma ferramenta, né, que coleta dados sobre o alcance e interações de temas políticos em diversas redes sociais. Uma das áreas que o Pablo tem se aprofundado é a investigação do impacto das chamadas fake news sobre o cenário político atual. E é sobre isso que vamos conversar agora à noite. Pablo, super boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco, bem-vindo. Boa noite, é um prazer conversar aqui com você, Daniel. Então, Pablo, já começando e discutindo o tema, vocês, em 2013, vocês desenvolveram um mapeamento que apontava a existência de 7 agrupamentos ideológicos, né? Pessoas que interagiam entre si constantemente em função de temas com os quais se identificavam. Seu acompanhamento desses debates aponta um agravamento da polarização política no Brasil a partir de 2014, até chegar à situação atual, onde existem, né, 2 grandes agrupamentos que não interagem entre si. Como que você explica essa polarização, Pablo? É um reflexo de uma tendência conservadora global ou é algo muito específico aqui do Brasil? Puxa, boa pergunta. Bem, primeiro, a resposta mais fácil, não é nada específico do Brasil, é uma tendência global. Isso é fácil de responder. Uhum. O que aconteceu com o Brasil, né? Quando a gente pegava... O Facebook antigamente dava muitos dados para pesquisadores, né? Antes daquele escândalo com a Cambridge Analytica, em função do qual ele parou de ceder dados, né? Depois de tudo que aconteceu na eleição do Donald Trump. Mas até aquele momento ele dava muitos dados. E o que a gente fazia era mapear as páginas de política no Facebook, que era a principal ferramenta de mídia social mais utilizada no Brasil desde os anos 2010, né? Durante todos os anos 2010, e a gente via o padrão de interação. A gente via, basicamente, assim, quem dava like num post de uma página, será que também dava like na outra? Formando uma comunidade de usuários. E aí, quando a gente pegava todas as páginas políticas de grande alcance no Facebook, as páginas se agrupavam em comunidades, pessoas que davam likes em múltiplas páginas, e quando a gente fazia o grafo, né, que é a representação matemática dessas interações, elas se agrupavam formando comunidades. Então, por exemplo, a gente tinha uma comunidade
de ONGs, direito do consumidor e ambientalismo. Né? Todo mundo que se interessava por essas páginas dava um like na página do Greenpeace, um like na página do IDEC e formava uma comunidade. Tinha uma outra comunidade que era a comunidade LGBT, movimento negro e feminismo, que também formava uma só comunidade. Quem dava like num, dava na outra, e aquilo lá formava uma comunidade de atores. Então a gente tinha nos temas, né? Então essas de direitos humanos e ambientalismo, uma de feminismo, movimento negro, etc. Uma de punitivismo penal, que eram basicamente páginas que estavam fazendo apologia da violência policial, do rigor das ações policiais no combate à criminalidade. A gente tinha uma anticorrupção, que era bem grande, bem importante, e depois a gente tinha os políticos, de esquerda e de direita. Né? A esquerda, o PT era muito forte naquele momento, né, no começo dos anos 2010, e do outro lado o PSDB e Democratas, que era o grande campo à direita. E era bem organizadinho, né? Eu tinha comunidades em temas que se agrupavam. O que acontece depois dos protestos de junho de 2013 é que essas comunidades começam a se desfazer e elas se amalgamam e viram uma comunidade só, num processo meio acelerado, né, que vai de junho de 2013 até mais ou menos abril de 2014. Lá por abril, maio de 2014, o que aconteceu foi que esse campo de ONGs, LGBT, feminismo e os partidos de esquerda se fundiram, viraram uma coisa só. E o punitivismo penal, o movimento anticorrupção e os partidos de direita viraram uma coisa só. Ou seja, só tinha duas comunidades de usuários que ficavam dando likes nessas páginas. E esses grupos se tornaram cada vez mais coesos e mais densos, com as relações mais densas. Ou seja, quem dava like numa página da Dilma ou do Lula dava like numa página feminista. No outro lado, quem dava like na página do Aécio ou do Serra, né, que eram os grandes políticos, também dava like no movimento anticorrupção. As páginas falavam de anticorrupção. E aí polarizou, não tinha praticamente nada no meio. O que ficou no meio um pouquinho de ambientalismo, praticamente só um pouquinho de ambientalismo. O resto do Brasil se dividiu em dois grandes grupos, né? E esse fenômeno de segregação do campo político em duas esferas é um fenômeno que está acontecendo, tem uma longa discussão sobre por que ele acontece, mas a gente consegue ver, se a gente pegar aqui o continente americano, acontece nos Estados Unidos, talvez o país que mais precocemente viu esse fenômeno, a gente vê na Bolívia, na Venezuela, no Equador, na Argentina, no Brasil, a gente vê na Europa, em vários países, na França, na Espanha, no Reino Unido. Não são em todos os países, mas a gente vê em muitos países, e é um processo que, uma vez que ele contamina a esfera pública, ele cria essa estrutura dual que é muito difícil da gente escapar. Tem alguma coisa, a gente não sabe exatamente por que acontece, mas deve ter um fenômeno que é de natureza global, porque quando a gente olha, as pessoas tentam explicar no Brasil por causa de junho, nos Estados Unidos tentam explicar por causa do Trump, mas tem alguma coisa que está atravessando tudo isso, está fazendo a gente ficar muito polarizado, né? Sim, bastante, né? Você acha que essa polarização parece ser um dos combustíveis que acabam alimentando aí o fenômeno das fake news, né? Parece que movimentos populistas, né, sejam eles de esquerda quanto de direita, têm usado algumas vezes, mais os de direita, mas esquerda também um pouco, né? Usar notícias falsas ou imprecisas para mobilizar seus seguidores, né? O que pode ser feito para combater esse tipo de manipulação? O que você acha que dá para fazer, Pablo? Então, polarização, primeiro a gente foge, né, os pesquisadores, a gente foge como o diabo foge da cruz do termo fake news, porque ele é muito contaminado politicamente, né? Ele não é um tema que veio da cobertura jornalística para designar uns blogs noticiosos que divulgavam rumores e boatos sobre a Hillary Clinton nas eleições americanas de 2016. Depois ele pegou, e aí todos os lados do campo dessa polarização usam para designar o adversário. Então, é um termo muito politicamente carregado, mas o que está acontecendo, que a gente sabe, é que esse campo político que está cindido, ele gerou uma espécie de militância para a qual foram formados o que a gente chama de sites hiperpartidários, sites partidários ou hiperpartidários,
que eles basicamente se ocupam de pegar a agenda política do dia e transformar e adaptar para os discursos políticos em voga. Né? Então, eles vão pegar tudo o que aconteceu no dia, que foi apurado pelos veículos da imprensa profissional, pelo Estadão, pela Folha, pelo Globo, vão pegar aquilo, vão adaptar, vão dar uma, digamos assim, uma interpretação, vão fazer o framing daquela notícia e vão vender para aquele público. E aquele público vai difundir, porque ele está muito, digamos assim, ele está muito apaixonado pelas suas ideias e difunde por meio do compartilhamento nas mídias sociais. Esse sistema de sites hiperpartidários tem os que fazem com mais rigor, né? Ou seja, que mais ou menos respeitam os fatos, mas às vezes para você encaixar o fato na ideologia, o fato no discurso, você martela tanto que o fato se desfaz, ele fica muito distorcido, ele fica descontextualizado, e no limite a gente tem a mentira pura, que também circula, não é? E aí, como essas leituras elas são muito partidárias, elas encaixam nas ideologias e nos discursos que organizam os campos políticos, esse público que está altamente politizado, nós estamos falando aí 15%, digamos, da cidadania, está muito polarizada e está muito engajada no debate político, ela recebe isso e passa adiante. Ela passa adiante para afirmar seu ponto de vista, a sua identidade política e para atacar do adversário. E o resultado disso é que a esfera pública fica encharcada, inundada de informação de baixa qualidade. Porque um usuário brasileiro típico tem umas 200, 300 conexões em mídia social. Se você imaginar que 15% dos seus contatos estão polarizados, que eles sejam mais ou menos bem distribuídos, você está falando aí uma pessoa que tem 200 conexões, ela tem 60, ela tem 30. Ou seja, 30 dos seus contatos estão trocando tiro, né? Compartilhando notícia com um viés editorial muito pesado, distorcido, quando não é flagrantemente mentiroso. E você abre, mesmo que você não se interesse tanto por política ou não esteja engajado diretamente nesse debate, essas conexões vão aparecer na tua timeline e você vai consumir uma informação de muito baixa qualidade, que é fruto dessa guerra política em curso, com esse público muito apaixonado, que ele é pequeno o suficiente para a gente dizer que a sociedade brasileira não está polarizada, dá para dizer que não está polarizada, que é só uma parcela, mas ele é grande o suficiente para afetar todo mundo. Todo mundo tem nas suas relações gente que está apaixonada num nível assim com graus variantes de descolamento dos fatos. E esse é o problema que a gente está enfrentando. Você sabe, Pablo, eu tenho grupo de WhatsApp dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. Você sabe que todo dia algum vereador coloca alguma notícia que você vai checar e ela não é verdadeira, né? E isso que a gente tem falado sobre isso e avisado para os demais, dizendo, olha, vamos checar a fonte, vamos ver do que se trata. Mas vira e mexe isso tem acontecido num grupo que você imagina, vereadores, as pessoas estão informadas, mas isso não acontece. Então, veja que a coisa realmente não é simples, né? Acontece e eu queria em toda parte, Daniel. né? Com os professores também, gente que são grandes especialistas, grandes cabeças, com doutorados, produção científica enorme. É um problema que não tem a ver com escolaridade, essa é uma das coisas que a gente sabe. Não tem a ver com escolaridade, é um problema de outra natureza, tem a ver com a paixão política e quando a gente está muito apaixonado politicamente, a gente é muito mais suscetível ao viés de confirmação, que é essa disposição psicológica pela qual a gente aceita qualquer coisa que confirma a nossa crença e rejeita qualquer coisa que desafia a nossa crença. E como a gente está muito apaixonado, esse sistema de produção de informação política explora essa nossa vulnerabilidade, produzindo coisas muito apaixonantes, muito indignadas, sobretudo indignação política, que é o grande motor da difusão de conteúdos noticiosos, né? São coisas que te indignam, você lê a manchete e já aperta o botão de compartilhar para atacar o cara do outro lado do campo político, e o resultado disso é que a gente é inundado de informação de baixa qualidade. Com certeza. As notícias falsas, né, Pablo, imprecisas, a gente sabe que não é um fenômeno novo, tá certo? Agora elas se tornam um pouco mais fortes, né, nesse momento em que as redes sociais são tão fortes, né? E dos embates ideológicos, como você falou, né? O avanço tecnológico
Você acha que pode explicar um pouco esse aumento de difusão disso também? Eu acredito que sim. É um fenômeno que não é inteiramente novo, né? Mentir na política é uma coisa muito antiga, né? Sim. Desde sempre. O próprio fazer jornalismo com um viés editorial forte também não é uma coisa nova. O Brasil tem uma história longa disso aí. Mas tem alguma particularidade, sim, esse fenômeno contemporâneo. A principal particularidade é que a gente não está falando de de veículos, esses veículos, os produtores de notícias falsas, eles não têm capacidade de fusão de massa. Eles não têm uma impressora, eles não estão vendendo jornal, ou eles têm uma emissora de rádio, de TV, as pessoas estão ligando rádio ou TV. Eles dependem, para veicular a sua informação, dessa massa de, de um público muito apaixonado que recebe isso e passa adiante. Então, existe uma espécie de corresponsabilidade desse sistema produtor e do público, e de nós, que estamos na esfera pública, que estamos discutindo política. Né? Todos nós que discutimos política recebemos essas informações, nos indignamos, né? E apertamos o botão de compartilhar sem pensar, né? Degradando a qualidade do debate político. Então, tem uma especificidade disso, que é o uso das mídias sociais, a maneira como as mídias sociais se difundem, que é por meio das pessoas, não é só o cara lá atrás que está. Muitas vezes a gente acha que se a gente desbaratar, mandar a Polícia Federal fazer uma ação, a gente vai acabar com esse problema. Né? A gente não vai acabar com esse problema porque esse é um problema político. Isso tem a ver com a maneira como a esfera pública se cindiu e tornou a gente muito apaixonado, não necessariamente muito extremo, embora também às vezes muito extremo, né? Mas muito apaixonado, muito pouco razoável, com muito pouca capacidade de pôr a mão na cabeça, pensar, refletir, encontrar soluções negociadas. Eu Então, tenho visto isso muito. Aliás, eu não lembro se foi ontem ou hoje, Pablo, eu até anotei aqui para te perguntar, é que a gente vê também pesquisas que grande parte da classe, da população D e E, principalmente, acessa a internet pelo celular, consumindo lá os aplicativos e se beneficiando aí de um tráfego não tarifado, né? Existe aí uma massa, pelo que essa pesquisa está dizendo, de 25 a 30 milhões de pessoas que acessam somente Facebook e WhatsApp e não se informam de outra forma, né? Será que esse também não é um cenário muito bom para alimentar as notícias falsas e até o agravamento das desigualdades? Porque a sensação que passa é que também é o que você falou, a pessoa nem vê mais, primeiro não vê mais jornais escritos, né? São poucos. Mesmo nos jornais, muita gente se informa assim, é o WhatsApp, é o Facebook, e é o que você falou, é a notícia, a manchete, não, nem lê muitas vezes o texto. Isso muitas vezes dá impressões falsas de algumas coisas. Você não acha que isso também agrava um pouco a situação? eu acho que agrava sobretudo o fato do WhatsApp. Porque quando a gente olha para o Facebook, mais ou menos metade do conteúdo noticioso do Facebook, assim, compartilhamento de link no Facebook é praticamente só notícia política, tá? Dá uns 85, 90% de tudo que é compartilhado é notícia política. E ali, mais ou menos metade é grande imprensa. Então, a Folha, o UOL, Estadão, G1, Globo, essas coisas, né? A grande imprensa brasileira. A outra metade é bem dividida nesses dois campos aí que a gente falou, desses sites partidários, que tem os que são mais profissionais, mais respeitosos, e tem os que são ética e padrões editoriais muito baixos, né, para dizer que às vezes não tem nenhum padrão editorial, jogo sujo mesmo. Agora, no WhatsApp, a coisa é muito mais complicada, mas ela é muito mais complicada mesmo. Eu me preocupo, eu acho que no o Facebook ele andou tomando medidas muito duras no período pré-eleitoral de 2018, da eleição presidencial de 2018, agiu com muita dureza, ele tirou atores maliciosos que estavam operando ali e deu uma limpada. Eu acho que é das plataformas de mídia social onde tem menos problema. Das plataformas públicas, eu acho que o nosso maior problema hoje está no YouTube, e das plataformas não públicas, né, dos aplicativos de mensagem, é o WhatsApp disparado. O problema no Sim, WhatsApp é gravíssimo, na minha opinião. entendi.
E tem também um estudo recente, né, da Universidade de Nova York, que está apostando que nessas eleições de 2020, lá nos Estados Unidos, o fenômeno da desinformação deve ser focado em imagens descontextualizadas e do que chamam aqueles deepfakes, né? E você acredita que o mesmo possa acontecer nas eleições municipais brasileiras desse ano? Ou vai ser um pouco diferente o que vai acontecer lá do que pode acontecer aqui? Não, eu acho que até já aconteceu, né? Já tem alguns episódios, mas assim, isso não é que a gente vai vir uma grande revolução tecnológica e vai tornar a situação péssima. A situação já é muito ruim. É muito difícil piorar muito do que já está. E eu acho que vai jogar deepfake, né? Que são essas ferramentas, essas tecnologias de você manipula vídeos, né? Para a pessoa falar o que ela não faz, é o que ela não está falando. Para você falsificar vídeos, ela vai jogar só um tempero. Eu não preciso dessa tecnologia. Assim, se você vê a qualidade, sobretudo no período eleitoral, quando o jogo fica muito mais sujo, a gente fez levantamento, acompanhamento no WhatsApp no período eleitoral, dava, assim, entre distorção e mentira, dava acima de 80% dos conteúdos que circulavam ali, Tudo que a gente isso? conseguia monitorar. É, Nossa. é muito... Quão mais ruim pode ficar do que isso, entende? Muito Vai ficar difícil. 100%? Já estamos numa situação muito grave. Eu acho que a gente não é uma revolução tecnológica que vai agravar muito mais a situação. Eu acho que a gente precisa resolver o problema político aí e tomar outras medidas de mitigação. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer para mitigar, não resolve, mas mitiga, enquanto a gente não resolve o problema, que eu acho que a gente precisa ter uma solução de natureza mais política. E que medidas seriam essas, Pablo, que você acha que poderiam ser tomadas para mitigar essa situação? Eu acho que as plataformas podem fazer mais do que elas estão fazendo, né? Sobretudo o YouTube está fazendo muito pouco, na minha opinião. Às vezes está fazendo errado também, as plataformas estão pesando a mão onde não deveriam. Isso tem a ver com os interesses comerciais. Para você fazer direito é caro. A gente precisa de regulação do Estado. A gente não pode deixar que as plataformas... Hoje o debate político acontece em mídia social, não acontece na televisão. O usuário que tem acesso à mídia social está ficando mais ou menos 1 hora a mais do que ele já fica na televisão. Embora a penetração da televisão seja um tanto maior, seja uns 10% maior do que das mídias sociais, mas ela vai ultrapassar rapidamente. E a televisão não tem debate, né? A televisão a gente recebe a mensagem, a gente assiste lá o jornal da TV, mas a gente não está dialogando. Então, o debate público ele está acontecendo nas mídias sociais. E os termos de serviço são definidos por uma empresa privada, né? Por 3 empresas aí principais, porque política a gente está falando aí de YouTube, Twitter e Facebook, basicamente, né? Então, tem essas 3 empresas, elas definiram o que pode, o que não pode, o que elas rotulam, o que elas limitam ao alcance, o que elas retiram. Elas estão lidando com o problema à medida que ele surge, mas assim, elas são empresas comerciais, elas não querem essa responsabilidade política, né? O Facebook é um que está pedindo regulação, é caso raro uma empresa privada pedir regulação do seu próprio setor, mas o Facebook está porque ele quer tirar essa responsabilidade de si, e não deveria ser dele mesmo, né? Então a gente vai ter que... É um tipo de regulação extremamente delicado. Na União Europeia está há anos cozinhando uma regulação específica para essa finalidade. Uma hora dessa, já era para sair, assim, a necessidade já existe, já é urgente, mas isso precisa ser muito pactuado, isso precisa ser feito com muito cuidado, porque a chance de censura é muito grande. Você tem que ter um equilíbrio aí de direitos que não se faz da noite para o dia. É verdade. Bom, estão chegando aqui algumas perguntas, Pablo. A Márcia perguntou, que eu já tinha acabado de perguntar, se as fake news vão influenciar as próximas eleições municipais. Você já falou um pouquinho, mas o Beto faz uma pergunta importante aqui. Como saber se a notícia é falsa ou verdadeira? Principalmente em relação a esses memes que viralizam no WhatsApp, né? Como é que a gente pode orientar as pessoas para saber se é falso ou verdadeiro o que está chegando aí, principalmente via WhatsApp, né?
Então, né, como eu chamei a atenção, esse sistema ele explora a nossa vulnerabilidade, né? A gente deve desconfiar de tudo aquilo que a gente acredita muito. A boa recomendação é a mais difícil. Sei. É ser cético das nossas convicções, né? E eu acho que no panorama atual a gente tem que olhar para o jornalismo que faz apuração, com todos os problemas. Eu não quero fingir que o sistema, a, a, que o jornalismo brasileiro não tem problemas, que a gente pode falar uma outra hora, mas assim, a nossa referência precisa ser o que foi apurado pelos jornais, porque quem está fazendo, separando o joio do trigo, está fazendo a apuração, determinando fatos, é esse sistema jornalístico das grandes empresas e algumas outras iniciativas menores. Mas a gente está falando da Folha, do Estado, do Globo, do G1, do UOL e das revistas, base das revistas semanais, e algumas iniciativas de sites, do tipo Nexo, Agência Pública, o jornalismo internacional do tipo Eu País, BBC, algum Uhum. jornalismo de direitos humanos do tipo A Ponte Jornalismo, assim, mas não são tantos. É um sistema aí de, sei lá, uns 20 atores que está fazendo, estabelecendo os fatos. A gente não pode abrir mão deles. E quando tem alguma coisa muito forte que muda assim, o entendimento da política e não apareceu nesse sistema aí dos 20 que fazem jornalismo mesmo de apuração, de investigação, pode cravar que provavelmente não é verdade ou não pode ser estabelecido. Porque o nosso Uhum. sistema ele é grande, ele é complexo, as empresas concorrem entre si. Não existe uma grande verdade que esses 20 atores Só se um negaram a apurou, né? dar. Só É. um apurou e não existe isso. Se não está nesse sistema e não apareceu, ninguém está discutindo, provavelmente ou é mentira ou é uma especulação que não pode ser verificada. Não, você está dizendo uma coisa importante também. Imprensa livre e transparência da gestão pública são dois antídotos contra as notícias falsas, tá certo? Quanto mais transparência, quanto mais a imprensa for livre e puder apurar, melhor é para a gente conseguir ter informações mais verdadeiras, corretas, né? Que chegam para todo mundo, né? Isso é importante. Isso é bem importante agora, porque houve uma mudança na forma da notícia falsa. Né? Naquela época heróica, digamos assim, clássica das Uhum. notícias falsas, a gente está falando só de 5 anos atrás, né? Mas Uhum. nos anos 2016, sei lá, de 2015 a 2017, 18, o que era notícia falsa quando surgiu o debate contemporâneo sobre notícia falsa? Era blog de opinião, era blog que fazia pseudo-notícia, uma espécie de assim, era uma notícia fajuta. Por que ela era Uhum. fajuta? Porque ela tinha forma noticiosa. Então, ela tinha uma manchete, ela tinha um lead, ela tinha um abre, ela tinha aspas, ela tinha todo o formato, do ponto de vista formal, era uma notícia. Era Uhum. diferente de um blog de opinião do passado, que era alguém dando uma opinião política, que é um outro fenômeno, que o termo notícia falsa nem se aplica à Lógico. emissão de opinião, né? Então, notícia falsa se aplica a uma coisa que se apresenta como noticiosa, ela te dá a ideia de que houve uma apuração jornalística por trás, alguém ficou ligando para a fonte, estabeleceu o fato, consultou múltiplas fontes, consultou os documentos. E comparando tudo com o método jornalístico, ele escreveu um texto relatando os fatos que foram estabelecidos, né? Então ele finge que fez isso, mas não fez. Então ela é um simulacro de jornalismo, né? Ele tem aparência sem ter o procedimento jornalístico por trás. Essa aí é a notícia falsa clássica, que até está em desuso, ela está Uhum. desaparecendo enquanto fenômeno, ela não está no seu auge. O que a gente está vendo agora, e sobretudo no WhatsApp, são vídeos de testemunho que confirmam uma tese. Por Uhum. exemplo, agora tem esse discurso negacionista da Covid. Então você vai abrir o WhatsApp, então tem uma das teses a Covid não mata, ela é um exagero motivado por Uhum. interesses da OMS, da China, ou sei lá de quem, ou Uhum. da imprensa. Então, eu instancio, eu exemplifico essa tese em vídeos de testemunho. Então, tem um cara no Uhum. interior do Piauí entrando, abrindo a porta e entrando num pronto-socorro. Olha Não, só, o pronto-socorro está aqui, vazio. Pablo,
aqui, os deputados estaduais que entraram lá de roldão no Exato, é hospital isso. de campanha, é um absurdo, sem nada, sem proteção, e dizendo, olha, não tem ninguém aqui, está vazio, não estão usando. Né? Eles estão emulando o gênero que é dominante no WhatsApp. Esse é o gênero dominante. Você abre o WhatsApp, você tem tese, não está morrendo ninguém, tem gente entrando em PS mostrando que está, supostamente mostrando que está vazio. Gente abrindo caixão para mostrar que supostamente está com pedra. Gente indo em cemitério para mostrar que as covas não estão sendo usadas. Gente mostrando supostos documentos de que os governadores estão mandando modificar os números. Mas, assim, são dezenas, não é que tem um, dois, três, não, dezenas, centenas, talvez até milhares, a gente nunca contabilizou aqui no levantamento. Então, quando você recebe essas coisas pelo WhatsApp, você fala, não está morrendo ninguém. Eu vi com os meus olhos, e você vê com sotaque do Nordeste, com sotaque de Campo Grande, com sotaque do Rio Grande do Sul, com sotaque do interior de São Paulo. Você vai ver com todos os sotaques, você falando, não está morrendo, porque eu vi o dono da funerária dizendo que não está morrendo, porque eu vi um cara em Ponta Grossa dizendo que não está morrendo, eu vi um cara em Campo Grande dizendo que não está morrendo. E aí você, diante de tantas evidências, forma um juízo muito consolidado, é extremamente persuasivo essa nova forma. E é difícil de contra, porque daí você vai dizer, a minha recomendação, se não tivesse morrendo, estava nos jornais. Isso era um debate, estava acontecendo nos jornais. Mas faz parte desse sistema atacar o sistema de verificação de fatos do jornalismo, dizer Globomente, Folha Lixo, etc. Então, ataca a credibilidade dos meios de comunicação que fazem apuração factual. Então, eu perdi o meu parâmetro de determinação de fatos, então ninguém sabe, e ao mesmo tempo te dou evidências empíricas reiteradas da minha tese. Então, isso gera esses episódios aí. Agora teve uma pesquisa aí mostrando, né, você tem 15, 20% das pessoas acreditando em teses muito estapafúrdias, muito malucas, que estão circulando pelo WhatsApp. Aliás, Pablo, eu ia falar, é muito interessante, porque as pessoas, como elas ficam muito naqueles dois grandes grupos, elas recebem confirmações de pessoas próximas que parecem que alimentam aquilo que elas já acreditam. Então, a pessoa que acredita nas questões da Covid que você falou, do Bolsonaro, recebem aí também dezenas de WhatsApp, etc., que são teses ou fatos, vamos dizer assim, confirmam aquilo. E o outro lado também. Então, é muito difícil isso que você falou, da gente tentar sair disso e ouvir uma coisa um pouquinho diferente que questiona justamente aquilo que a gente já acredita, né? Então, isso que você falou é muito interessante, que essa ideia de você ser cético e poder questionar o tempo todo se isso que está chegando faz parte ou não de algo que está acontecendo, tem muito a ver com os valores, de fato, que cada um, ou os princípios, ou a posição política que tem, né? Então, é difícil para as pessoas colocarem um pé para o lado e sair desse círculo vicioso que a gente se meteu, parece, né? A gente está num problema, por isso que eu acho que a solução para esse problema, tem coisas que a gente pode mitigar, as empresas podem fazer algumas coisas, o Estado pode fazer medidas legislativas, tem assim, mas a gente está mitigando. A solução, a gente precisa acabar com essa cisão maluca e essa intolerância política que cindiu a esfera pública. Do contrário, porque tudo isso que a gente está falando é subproduto, é efeito colateral dessa loucura que a gente se meteu. E a gente não está falando que os políticos endoidaram, não, é a cidadania endoidou. É a sociedade, né? A sociedade endoidou. E se a gente não abaixar a temperatura, voltar a se falar, lembrar que o outro lado está de má fé, tá de boa fé, né? O cara não concorda comigo, tem outro jeito de pensar, mas ele está de boa fé, ele está pensando na família, está pensando no bem do país. Se a gente não voltar a aceitar que as pessoas estão de boa fé, que a gente só diverge na opinião, nos valores, nos modelos de Estado, que são diferenças
de como a gente vê as coisas, e não que o outro lado são monstros que precisam ser destruídos, a gente não vai sair desse nó em que a gente se meteu. Eu não consigo enxergar uma solução de verdade para esse momento em que a gente está, que não passe por um novo pacto político, uma nova construção de civilidade e convívio no mundo da política. Eu concordo inteiramente com você, Pablo. Eu acho que é um novo pacto, talvez civilizatório, um pacto de sociedade até, tá certo? Porque os políticos refletem a sociedade. E se nós estamos fazendo isso também como cidadãos, eles simplesmente são reflexo do que está acontecendo. Então, eu acho que esse caminho do bom senso, do consenso, é algo que a gente precisa o tempo todo estar exercendo, né? Não é simples. Mas eu queria entrar num tópico aí, mudando um pouquinho, sobre justamente o projeto de lei que foi aprovado no Senado, tá certo? Faz alguns dias, e que propõe justamente medidas de combate à propagação dessas notícias falsas, né? O texto vai agora para votação na Câmara dos Deputados, mas a gente percebe que é um texto polêmico, no mínimo, tá certo? E em que contexto nasce, né, esse projeto de lei das fake news? E esse projeto de lei ele pode acirrar ainda mais a polarização política, você acha? Então, esse projeto de lei teve uma tramitação muito acelerada, muito atropelada. E eu acho que um Uhum. monte dos problemas tem a ver com isso, né? Ele nasceu de uma proposta que foi protocolada ao mesmo tempo na Câmara e no Senado. Na Câmara, pelos deputados Tabata Amaral e Felipe Rigoni, no Senado, pelo senador Alessandro Vieira, e aí começou a tramitar nos dois lados, né? Aí, em certo momento, começou a tramitar muito no Senado e o Congresso brasileiro está funcionando de um jeito muito acelerado nesse tempo de Uhum. pandemia, né? Ele está funcionando de um modo excepcional. Então, as coisas não passam por comissões e coisas que demorariam 2 anos passam em 2 semanas. Veja aí todas as medidas da Covid, o auxílio emergencial, imagina, seria uma discussão de 2 anos. Passou aí rapidinho as coisas de emprego, está tudo passando assim, muito rápido. E Aliás, aconteceu só um mesmo. parênteses, uma reclamação que as pessoas faziam é que demorava muito as leis para serem aprovadas. E aí, em função disso, parece que eles resolveram fazer tudo muito mais rápido, na Câmara Municipal também, sendo que a gente tem instrumentos como audiência pública, consulta pública, que faz muito sentido de ouvir vários lados, ainda mais num projeto polêmico como esse, né? E receber críticas, e incorporar críticas, amadurece o texto legislativo, faz sentido. Às vezes, claro, não precisa ter 2 anos, né? Mas também não precisa ser 2 semanas, a gente não... Acho que alguma coisa Um extremo ou outro. mais intermediária talvez seja. Sobretudo nesse tema aí que é muito delicado. Então, o projeto da Tabata, Rigoni e Alessandro, ele tinha pé e cabeça. Ele era bem feito, ele estava olhando para o modelo internacional, mas ele era muito ambicioso para esse ritmo acelerado da tramitação. Então, o que aconteceu foi que ele sofreu muitas críticas, ele mudou de abordagem, porque viu que não dava para costurar, para pactuar na sociedade determinadas coisas num período aí que a gente está falando de um mês, que eles queriam uma tramitação de um mês, terminou até demorando mais, né, no Senado. Acho que foi mês e meio, sei lá, coisa dessa ordem. Por pressão, porque era para ter sido muito menos. Então ele foi retirando coisas, foi mudando a abordagem para ficar mais simples, ele deu uma enxugada. E aí, quando ele saiu do senador Alessandro e foi mandado para o relator substituiu, fez um substitutivo global completamente diferente, trouxe a discussão para o zero, tomou pau, foi uma crítica. Então, foi um processo acelerado. Aí, no finalzinho, ele reincorporou um pedaço grande aí do texto do senador, e eu acho que o texto saiu, ele tem uns probleminhas, assim, mas ele saiu bem razoável, na minha opinião. Embora ele tenha Uhum. alguns probleminhas que eu espero que o Congresso, que a Câmara dos Deputados corrija. Mas, assim, foi atravessado, teve muita gritaria. Se não tivesse tido essa gritaria,
teria ficado muito ruim. Teve versões desse texto que estavam muito ruins. Eu acho que a versão final ela tá boa. Em alguns pontos ela está muito boa. Tem um pedaço ali que trata de transparência, que já está bem madura, acho que está pronta para ir. E tem outras partes de moderação que não ficou muito bom, vai ter que cuidar da redação. Enfim, tem vários pedaços ali que a Câmara dos Deputados vai rever. Mas eu acho que está em boas mãos. Quem está conduzindo os debates ali é o Orlando Silva, que é um deputado que entende do assunto. Ele cuidou, ele foi relator da Lei Geral de Proteção de Dados, então é uma pessoa meio que tem uma história nesse campo aí. Eu acho que ele não vai fazer nenhuma besteira, não. Acho que ele tende... Não sei se vai ser ele o relator no final, porque está tudo num modo diferente de tramitação, né? Mas pelo menos quem está conduzindo os debates, está fazendo as audiências públicas, é ele. E eu fico feliz porque ele entende do assunto e eu acho que ele vai corrigir os problemas que precisam ser corrigidos. Eu acho só, voltando à questão, eu acredito, aliás, como vereador e do Poder Legislativo, que quanto mais a gente envolver pessoas da sociedade civil, organizações sociais, etc., no debate, melhor é, né, Pablo? Eu acredito Claro. muito nisso. Eu acho que um projeto desses, a gente precisa ouvir muito a sociedade civil. A gente faz projetos muito melhores quando a gente faz consulta pública, audiência pública, é o que você falou, incorpora itens, rever pontos que você tinha uma certa visão. Não dá para sair só da cabeça dos deputados ou senadores ou das suas assessorias. Eu acho que é muito importante ouvir os vários lados da sociedade para que a gente possa ter um projeto melhor. E, nesse sentido, não dá para correr tão rápido assim, não precisa demorar 2 anos, mas dá para correr de um tempo que, de fato, ouça a sociedade civil, né? Porque é muito difícil definir algumas coisas. Aliás, um assunto relativamente novo também, né? Regulamentar um assunto desses, que eu entendo que todo mundo queira correr para fazer isso, quando ele está acontecendo, muitas vezes nem sempre você faz a melhor lei para isso, né? Ele está sob muita pressão política, né? Eu entendo que tem pressões aí de natureza política, né? Por um lado, o Congresso tem um pedaço do Congresso aí que está muito desgostoso do jogo sujo que o governo tem feito nas redes sociais e quer dar uma resposta. Tem o pessoal que está querendo um instrumento para conter o jogo sujo no período eleitoral. Então, tem muitas pressões ali e na pandemia as coisas estão andando muito rápido, porque não precisa passar em comissão. Então, tem muita pressão para isso andar rápido. Eu até acho que, dado as condições muito ruins em que aconteceu esse debate, o texto está razoável. Na maior parte desse processo, eu esperava que o texto ficasse muito ruim. Acho que ele está, no geral, bom, ele está, sei lá, 80% bom, e esses 20%, se ficar na mão, se não for do Orlando, de algum outro deputado assim que tem alguma experiência na área, que saiba ouvir as pessoas e criar soluções sensatas, eu acho que a gente pode sair com um texto bom. Eu tenho essa esperança. Aliás, o Matheus aqui está fazendo uma pergunta que a tipificação de crime de calúnia e difamação é suficiente para combater as fake news ou é necessário uma legislação específica para questões eleitorais? Então, eu acho que no período eleitoral você tem uma legislação específica, né? Mas um pedaço grande aí do problema que a gente está chamando de fake news é um nome ruim, eu não gosto de usar ele, mas pegou e a gente... É o que as pessoas entendem, né? Um pedaço grande diz respeito à calúnia e difamação, né? Mas tem outras coisas ali complicadas, ameaças à saúde pública, por exemplo, essa parte aí de Covid que eu disse, não é calúnia e difamação, e inclusive é muito mais grave do que calúnia e difamação, né? Nós não estamos atacando a honra da pessoa, a gente tem feito estudos, não só o nosso grupo na USP, mas outros colegas de outros, pessoal da GV, pessoal do INSPER fez um estudo mostrando que a adesão ao distanciamento social está muito relacionado com a opinião política. Então, eu acho que dá para a gente falar a gente tem embasamento empírico para dizer que essa campanha de desinformação em torno da Covid está matando gente, porque você pega
esse aumento do descumprimento do distanciamento social joga no modelo epidemiológico, morre gente, morre milhares de brasileiros. Então, está matando gente, não é força de expressão, não estou sendo exagerado nem alarmista ao dizer isso. Então, tem coisas graves ali que estão fora que tem a ver com desinformação, no sentido de mentira, distorção, campanha orquestrada, manipulação de algoritmo da plataforma para difundir. E a gente precisa lidar com esse fenômeno aí, para evitar, para salvar vidas, né, no caso de agora, né, o que a gente está vendo. Aliás, eu estou apresentando, já foi votado em primeira instância na Câmara Municipal, um projeto de transparência, que é justamente a gente colocar num portal todas as informações do governo municipal para que a população possa interagir mais com isso. Eu acredito muito, quanto mais transparência do governo, mais a informação chega para quem precisa chegar. E numa linguagem, que aí tem também um projeto que foi aprovado, de linguagem simples, que é outra coisa complicada. A gente fala muitas vezes em siglas, em termos ingleses ou americanizados, e uma boa parcela da população não entende o que a gente está falando. O que é EPI, lockdown, tá certo, Paulo? Eu acho que é fundamental a gente simplificar, ser mais claro na linguagem, né? Concordo totalmente. Ok. E como definir conteúdo falso numa lei, que é uma das questões que está colocado? Isso não é fácil também, né? Não, não é falso, tanto é que saiu da lei, né? Na primeira Saiu. versão lá atrás saiu, tinha que sair. Isso aí, mas não quer dizer que a gente não deva tratar disso em lei. A gente vai ter que fazer uma outra lei no futuro. Estou convicto disso, todo mundo sabe que a gente vai, porque a gente precisa tirar esse poder das empresas. Não faz sentido que uma empresa privada governe o debate público. Por mais boa vontade que elas estejam, elas são entidades comerciais que estão olhando para o caixa. Então, a gente vai ter que legislar, mas como não dava, basicamente a abordagem dessa lei foi sair do conteúdo falso e ela olhar para comportamento malicioso. Então, gente que perfis falsos, tentativas de manipular, né? Ela criou algumas obrigações para as empresas fazerem políticas, adotarem políticas para combater isso e, sobretudo, estabeleceu alguns procedimentos para identificar usuários. Então, ela mexeu um pouquinho no Marco Civil da Internet, mexeu na lei de celulares e criou a rastreabilidade no WhatsApp, que são as 3 medidas para identificação de usuários, para dar instrumentos aí de identificação dessas condutas maliciosas. Tá certo. O Internet Lab, que é um centro independente de pesquisa sobre direito e tecnologia, e também a Coalizão de Direitos na Rede, o projeto para esses institutos, o projeto atropela direitos e possui pontos potencialmente inconstitucionais. Da mesma forma, a gente vê que o Facebook, o Google, o Twitter, o WhatsApp afirmam que a proposta os obriga a realizar uma coleta massiva de dados, mesmo contra uma grande maioria de pessoas sobre as quais não se recai qualquer tipo de suspeita de atividade fraudulenta ou criminosa na internet. Isso, eles apontam, viola a segurança de toda a sociedade. Na sua opinião, o projeto, de alguma maneira, afeta a privacidade? Então, eu discordo muito aí dos meus colegas, são todos amigos, aí a gente sempre se encontra nos congressos, o pessoal da Coalizão Direitos na Rede e o pessoal do Internet Lab, com quem a gente já fez tantos, inclusive estudos acadêmicos. Mas eu discordo deles nesse assunto. Tudo isso tem a ver com o problema da rastreabilidade no WhatsApp. Né? Esse projeto de lei tem um artigo 10 que introduz um regime dual de regulação, que eu acho que está muito bem desenhado. Talvez tenha algumas coisinhas para corrigir, mas pontuais. Que basicamente ele separa, né? O WhatsApp é uma ferramenta que nasceu de comunicação interpessoal, ou seja, na qual eu falo com uma pessoa, a pessoa fala com, ela é interativa e ela é um a um. Ele era um substituto, originalmente um substituto do SMS, em mercados em que mandar SMS era caro, então você usava a rede de Wi-Fi e você fazia de graça, assim que ele nasceu, e aos poucos essa ferramenta ganhou funcionalidade de massa. Então, o que é funcionalidade de massa? Eu falar com múltiplos usuários e eu mudar essa forma de um para um interativa para uma forma muitos
unidirecional, na qual manda para várias pessoas, essa mensagem se espalha. Quais são essas funcionalidades? Grupos de mensagens, reencaminhamentos, listas de transmissão, onde eu mando a mesma mensagem para 256 pessoas. Por meio desses dispositivos de comunicação de massa, uma mensagem que eu mando para o WhatsApp, ela chega reiteradamente, cotidianamente, a milhões de pessoas, nessa forma unidirecional, né? Algumas inócuas, sei lá, um meme engraçado, uma foto de gatinho que eu mando, alguém manda, chega a milhões de pessoas, porque ela tem um crescimento exponencial, né? Eu mando para 5, 5 manda para 5, 5 manda para 5, quando a gente chega no 10ª etapa de reencaminhamento, chegou a 10 milhões de pessoas, né? A gente está acostumado a ver esses gráficos epidemiológicos agora no tempo de Covid, é esse modelo de difusão, né? Então, o que essa lei fez? Ela separou as duas coisas, criou dois regimes regulatórios. E eu acho que é daí que vem o debate. No meu ver, alguns autores estão criticando por não entenderem que a gente está separando nessa lei dois regimes. Então, para a comunicação interpessoal, um a um, ela é regida pelo sigilo, pela privacidade e pelo segredo, onde é completamente adequado, inclusive o WhatsApp precisa ser congratulado, porque ele tem dispositivos de preservação da privacidade os mais sofisticados, foi a empresa líder que introduziu criptografia de ponta a ponta, isso é completamente. Porém, quando a gente está falando de comportamento de massa, o sigilo não deve, ao meu ver, não deve se aplicar, porque é o sigilo que está permitindo que essas campanhas sujas no WhatsApp aconteçam impunes. Impunes, porque eu pego, faço um conteúdo malicioso que chega a 10, a 50, 100 milhões de brasileiros, e a gente consegue verificar que chega a 50 milhões por meio de pesquisa de opinião. A Havas, por exemplo, fez um monte de pesquisa mostrando o alcance dessas campanhas, e eu tenho uma máquina de propaganda que ela está empesteando, está convencendo os brasileiros que eles têm que sair na rua no meio de uma epidemia mortal, como que a gente está vivendo, e a gente está sentado em terabytes bilhões de bytes, a gente está sentado em terabytes de evidências que a gente não pode fazer nada. Os meus colegas da UFRJ, da UFMG, da UNB, que trabalham com WhatsApp, a gente tem todo dia, a gente coleta dezenas, centenas de peças que estão conclamando as pessoas a sair às ruas. A gente tem essas evidências, isso a gente não pode fazer nada com elas. São peças que eu vou mandar para o Ministério Público, ele faz o quê com aquilo? Nada, porque a gente não dispõe de mecanismos. Então, essa separação vai permitir que nessa funcionalidade de massa, só na funcionalidade de massa, ou seja, quando eu encaminho mensagens para múltiplos usuários, portanto, conversa interpessoal não se aplica, conversa autoral, quando eu posto para o meu grupo de família uma mensagem minha, que ela é autoral, não estou encaminhando, eu não estou servindo como amplificador da mensagem, né? Nada disso se aplica, tudo isso é regido pelo segredo. Mas quando eu estou amplificando uma mensagem que vem de um e levando ela a milhões de pessoas, isso passa a ser rastreado, ou seja, a empresa guarda a informação, o metadado, ou seja, essa conteúdo A, ela não guarda o conteúdo, né? Mas ela guarda o conteúdo A, o identificador do conteúdo A foi encaminhado para múltiplos destinatários por usuário B. E essa fica guardado com a empresa que é obrigada, segundo o Marco Civil da Internet, a ter todas as garantias de proteger aquele dado sensível. Então, quando essa informação chegar a milhões e alguém fizer uma queixa procedente, que apresentar para a autoridade policial, por sua vez, acolher, fizer um pedido e ser autorizado por o juiz, aí você teria acesso a isso, num período curto de 3 meses, que é metade do Marco Civil da Internet. Do contrário, passou 3 meses, não teve queixa, destrói, a lei diz que tem que destruir. Então, ele meio separou o âmbito privado da comunicação interpessoal, que é regido pelo sigilo, e criou um novo regime regulatório para a comunicação em massa, onde não cabe o sigilo, porque ele é um manto de proteção ao crime, como a gente está vendo cotidianamente no Brasil. Então, eu acho que alguma dessas críticas, elas confundem, elas dizem, não, está vigiando as pessoas. Não está vigiando as pessoas, porque ela não se aplica às pessoas, ela se aplica à comunicação de massa apenas. Desculpa me entusiasmei aqui, porque... Não, mas se entusiasmou bem.
A gente já está aqui há quase uma hora falando, está muito bom o papo, infelizmente estamos chegando ao final, mas eu queria, antes de acabar, Pablo, ouvir de você, como cidadão, você acha que o que a gente está vivendo, que é essa pandemia, e ao mesmo tempo essa discussão enorme, importante sobre fake news, você acha que a gente vai, como sociedade, sair melhor de tudo isso? Você acha que a gente vai conseguir ir para frente, vamos dizer assim? Ou será que, com tudo que a gente está vivendo, a sensação de vez em quando que a gente está voltando para uma idade média em algumas coisas e vamos ter que retomar muito mais coisa, vai levar muito mais tempo para a gente viver não só num país melhor, mas num mundo melhor, né? Qual a tua avaliação como cidadão, o Pablo, o que acha disso, né? O que vai ser, eu não sei, né? O que eu gostaria que for, eu acho que o futuro está em aberto, né? Eu acho que a gente vai sofrer muito, a gente já está sofrendo muito na economia, com o confinamento, que tem um impacto psicológico pesado para as pessoas estão perdendo o emprego, mas eu acredito que esse sofrimento que a gente está passando, ele é também uma janela de oportunidade para coisas melhores, né? Uhum. Então, acho que a gente pode construir um sistema, reconstruir o nosso sistema de proteção social, a gente pode construir um pacto social de valorização dos nossos sistemas de saúde. Eu acho que ela abre possibilidades para coisas boas, apesar de todo o sofrimento que a gente está passando, e eu, enquanto cidadão, tenho me esforçado para que a gente faça isso, porque tem ameaças também, né? Tem ameaças às nossas liberdades, tem ameaças à nossa economia, à integridade da A nossa democracia. economia, exatamente, ameaças à nossa democracia, à independência dos poderes. Então, a gente está realmente num momento em que a gente pode transformar, se abriu, né? Foi uma mexida muito grande, uma fenda se abriu na sociedade, e ela pode ela seguramente levará a transformações profundas que podem ser para o bem e para o mal, né? Eu espero que a gente se mobilize para construir coisas boas a partir dessa oportunidade. Muito bom. Bom, conversei aqui com Pablo Hortelado. Queria dar uma dica para vocês, eu vi já há um bom tempo, mas é um filme polêmico, né? Um documentário, acho que você deve ter visto, que é o Privacidade Hackeada, para quem quer conhecer um pouquinho mais o que aconteceu na eleição americana, no Brexit também, lá na Inglaterra, né? E mesmo na eleição brasileira, é um filme que, no mínimo, é interessante. Não quer dizer que ele aprofunda tantos temas, mas está na Netflix, chama The Great Hack, né, que é a privacidade hackeada. Vale a pena ver, eu recomendo para discutir mais ainda esse assunto. Queria te agradecer muito, Pablo, pela participação. Foi muito instrutivo, eu aprendi bastante. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente falou e ter acesso aí à nossa live completa, escrever para danielnenberg.com.br. E, para finalizar, as tuas palavras e dizer que eu conto com vocês para a próxima live, semana que vem, segunda-feira, às 20 horas, com o André Dias, que é ator, e a gente precisa muito de cultura nessa hora. Pablo, tuas palavras finais. Não, só queria agradecer aqui o convite, pela conversa, foi um prazer aqui conversar. Quem que estiver interessado no nosso trabalho aí de pesquisa, fazer propaganda do nosso site acadêmico, Boa. chama monitordigital.org. Lá a gente faz esses monitoramentos de rede, faz pesquisas de opinião, para tentar enfrentar esses problemas sobre os quais a gente conversou aqui durante essa última hora. Muito bom. Vou continuar lendo aí tua coluna na Folha, que é muito boa, viu? Coluna semanal. Obrigado. Recomendo, viu? Recomendo. Bom, Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado por terem ficado até essa hora. Pablo, super obrigado de novo. E continua assim. É muito importante a gente ter pessoas como você discutindo essas questões, são fundamentais aí para o futuro do nosso país. Super obrigado, viu? Forte abraço a todo mundo. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Pablo. Tchau, tchau.